Faz 5 horas que estou assistindo meu irmãozinho na TV. Eu sempre dividi um quarto com o meu irmão mais novo. Mas desde que minha avó morreu há 2 semanas atrás, o antigo quarto dela passou a ser meu. E depois de muito tempo, pude ter um pouco de privacidade. É realmente muito chato ter que dividir o quarto com alguém. Não me entenda mal, eu amava minha avó e fiquei muito triste com a sua morte, mas estava feliz por agora ter um quarto só para mim. Todos os pertences que eram da vovó, retirei do cômodo e guardei tudo no porão, exceto uma antiga televisão. Eu não queria que nenhum pertence da vovó ficasse no meu novo quarto. Isso me faria ter recordações dela e eu iria acabar ficando triste novamente. Questões à parte, acabei decidindo ficar com a TV. Embora seja um eletrônico antigo, sem muitos aparatos tecnológicos, seria legal poder assistir um pouco de TV no meu próprio quarto. Faz 2 dias desde que comecei a arrumar tudo no que agora seria minha fortaleza. Pintei as paredes, montei minha cama, meu guarda-roupa e deixei tudo do jeito que eu queria. Depois de um longo dia de empenho e trabalho duro, estava exausto. Fui jantar, tomei um banho e logo depois caí na cama. Alguns minutos se passaram e eu não consegui dormir. Logo fiquei entediado. E como não havia nada para se fazer aquela noite, resolvi assistir um pouco. A velha televisão não possuía controle remoto, então eu teria que levantar e fazer tudo manualmente. Passei alguns minutos procurando algum canal sintonizado, mas tudo o que consegui encontrar foi estática. Era estranho. A vovó passava a maior parte do dia vendo novelas, documentários de animais e programas de culinária. Mas agora, nem esses canais estavam funcionando. Então, desliguei a TV e voltei para a cama. E enquanto olhava para o teto esperando o sono chegar, eu senti a estranha sensação de estar sendo observado por alguém ou alguma coisa de dentro da TV. Mas não me importei. Achei que era apenas coisa da minha cabeça. Mas alguns minutos se passaram e eu logo adormeci. No dia seguinte, resolvi verificar o aparelho. Tudo parecia em ordem. A antena, os cabos, nada parecia fora de lugar. Liguei a TV para fazer alguns testes, procurei por canais novamente, mas não obtive nenhum resultado. Então, desliguei a televisão e fui cuidar do meu irmãozinho. Hoje mais cedo, nossos pais saíram em viagem para tentar esquecer um pouco a morte da vovó. E desde então, sou o responsável por ele. A perda de um familiar é sempre muito difícil. E a mamãe foi a mais que ficou abalada com o acontecimento, já que a vovó era a mãe dela. O dia se passou lentamente como de costume. Hoje eu estava indo para a cama um pouco mais tarde por causa das tarefas domésticas que agora eu tinha que fazer. Tomei um bom banho, jantei, coloquei meu irmãzinho para dormir e logo após fui para o meu quarto e desabei na cama. Deitado, encarei a TV por alguns segundos. Não pensei em me levantar para ligá-la. Era provável que ela não funcionasse de novo. Ao invés disso, gastei o tempo olhando algumas mensagens no meu celular e logo depois adormeci. Em algum momento da noite, a TV se ligou sozinha em seu volume máximo. Era a primeira vez que isso teria acontecido. Acordei assustado e atordoado, sem saber o que estava acontecendo. Peguei meu celular para ver as horas e vi que eram 3h33 da manhã. Olhei para a televisão e a tela estava totalmente escura. Me levantei e cheguei mais perto. Pude ver que o canal sintonizado era o 666. Não sou do tipo de pessoa supersticiosa. Apenas pensei que fosse algum tipo de defeito, já que o aparelho era antigo e velho. Pressionei o botão Power Off e a televisão desligou. Então, voltei para a cama e, como estava com muito sono, retornei a dormir rapidamente. O dia amanheceu e eu não sabia se o que aconteceu durante a madrugada foi real ou apenas um sonho. Não pensei muito no assunto, já que agora tenho muita coisa para resolver e não poderia perder tempo. Parece ser um comportamento padrão dos irmãos mais novos gostar de bisbilhotar as coisas dos irmãos mais velhos. E por causa disso, sempre que eu saía do meu quarto, trancava a porta. Pode parecer exagero, mas para mim, meu quarto era como um troféu e eu gostava de tudo bem arrumado. Mais um dia se passou e a noite chegou. E com tantos deveres domésticos que eu havia feito, estava exausto. Fui colocar meu irmão para dormir em sua cama. Hoje, mais cedo, na hora do jantar, ele me perguntou sobre a vovó. Respondi que ela estava em um lugar melhor
e que ela não poderia mais ficar com a gente. A vovó e o Júnior eram bastante próximos, e eu sabia que uma hora ou outra ele iria fazer esse tipo de pergunta. Esperei algum tempo até o Júnior dormir e logo em seguida desci as escadas em direção ao meu quarto. Tudo o que eu queria era dormir um pouco, e logo que coloquei minha cabeça sobre o travesseiro, dormi incrivelmente rápido. Mais uma vez na madrugada, a TV havia se ligado sozinha, e dessa vez, confesso que senti um pouco de medo. O canal sintonizado ainda era o 666, e a tela era a mesma escura de antes, só que dessa vez foi diferente. Ao invés de barulhos de estática, eu ouvi sussurros e gritos, como se muitas pessoas estivessem sofrendo juntas. Eu me laventei, e embora estivesse tremendo em medo, tentei me acalmar dizendo a mim mesmo que isso só era algum tipo de filme que estava sendo transmitido naquele momento. Mas como a TV estava com defeito, não conseguiria ver as imagens, apenas ouvir o som. Rapidamente puxei o fio da tomada e a televisão se apagou. Ainda trêmulo, voltei para minha cama e sentei-me na beirada. Foi quando a TV, mesmo estando fora da tomada, se ligou novamente. E eu juro que vi uma mão com grandes garras negras sair da tela como se fosse algum tipo de efeito 3D. A mão em questão parecia gesticular em minha direção, realizando um gesto que me chamava. Coloquei meu cobertor sobre a minha cabeça e fechei meus olhos com muita força, esperando acordar de um pesadelo. Passaram-se alguns segundos e o barulho dos sussurros e gritos pareciam ter sido cessados. Então, tirei o cobertor da minha cabeça e vi que a TV estava desligada. Fui até o guarda-roupa para pegar um velho lençol de cama desgastado por traças, joguei o lençol sobre o velho televisor e voltei para minha cama em pânico. Não consegui dormir o resto da noite. No dia seguinte, eu havia decidido que iria me livrar da velha televisão. Mas nem tudo sai como planejado. Tentei levantar, puxar e empurrar. Por mais que eu tentasse, a TV não se movia nem por 1 centímetro. Era como se estivesse colada no chão ou pesasse 1 tonelada. Depois de muitas tentativas, a única coisa que eu poderia fazer era deixá-la no lugar de sempre e joguei o velho lençol por cima novamente. Pensei que talvez pelo fato do aparelho ser antigo, aquele poderia ser o peso normal. Mas não sei, talvez meu cérebro só estivesse tentando criar algo para acreditar. Mesmo assim, saí do meu quarto aquele momento intrigado. Fui cuidar do Júnior como já era de costume. Hoje ele acabou sofrendo um acidente. Por um descuido, ele tropeçou e rolou escada abaixo. Ele chorou bastante e ficou com vários hematomas por todo o corpo. Então, tive que dar maior atenção para ele. O dia escureceu e Júnior ainda estava com cara de choro perguntando por nossos pais, que foram viajar, e sobre a vovó que havia falecido. Fiquei com tamanha dó de seu estado. Então, antes que fôssemos nos preparar para dormir, resolvi mostrar ao Júnior como havia ficado meu novo quarto, e também permiti que ele visse alguns dos meus quadrinhos de super-heróis. Deixei ele sobre a minha cama. Ele esfolheava as revistas em quadrinhos freneticamente. Ele estava se divertindo tanto que pareceu ter esquecido a dor e os machucados. Saí do quarto e fui para a cozinha para preparar um grande prato de panquecas para o jantar. Meu irmão e eu adorávamos. Enquanto eu cozinhava, Júnior parecia estar empolgando-se bastante com os quadrinhos. Ele gritava para mim na cozinha coisas como: "Nossa, o Capitão América é incrível!" Ele estava realmente se divertindo, e logo fiquei feliz por ele. Toda criança passa por uma fase de descobertas, e parece ficar curiosa com qualquer coisa. Tudo estava indo bem aquela noite. Eu estava quase terminando de preparar as panquecas e logo chamaria o Júnior para o jantar. Até que um momento ele gritou algo que não tinha nenhuma ligação com as revistas em quadrinhos. Algo sinistro que soou como: "Eu consigo ouvir a vovó na televisão." Rapidamente eu lembrei do que eu havia passado durante a madrugada. Larguei tudo o que estava fazendo na cozinha e corri em direção ao meu quarto, onde eu havia o deixado. E quando estava na metade do caminho, ouvi um grito do meu irmãozinho. "Ah!" O seu grito havia sido cortado no meio por alguma razão. Cheguei no quarto ofegante, e o Júnior parecia não estava lá. Notei o lençol que cobria a TV jogado pelo chão, junto com uma das minhas revistas em quadrinhos. Olhei debaixo da cama e dentro do guarda-roupa, esperando encontrá-lo, mas não obtive nenhum resultado.
Então eu falei: "Pode aparecer, Júnior, você ganhou." Nessa hora, a televisão se ligou sozinha novamente e eu não acreditei no que estava vendo. Esfreguei meus olhos acreditando que aquilo não era real. Me aproximei e tive a certeza. Era ele, meu irmãozinho Júnior. De alguma forma estava dentro da televisão, preso como um pequeno hamster em uma gaiola. Já se passaram 5 horas desde que o encontrei dessa forma. Ele não para de chorar e falar que alguém o puxou para dentro da televisão. Não sei o que faço para retirá-lo de lá. A única coisa que fiz nas últimas horas foi assistir o meu irmãozinho preso na TV. Minha infância perturbadora. A minha vida não foi uma das melhores desde criança, pois assistia quase todo dia os meus pais brigando. Muitas dessas brigas acabavam com a mamãe chamando a polícia e o meu pai indo passar o final de semana preso. Fora os outros problemas, tinha que ver a minha progenitora fazendo uso de substâncias erradas para tentar fugir um pouco da realidade na qual vivia. Um casamento arranjado por causa de uma gravidez indesejada. Eles faziam questão de falar isso em todas as vezes que brigavam. Apesar de algumas vezes ele falar que não queria ter tido filhos, o meu velho sempre chamou a minha atenção. Não por ser um bosta ou um mau exemplo de pai de família. Era o seu comportamento estranho. Muitas vezes, quando a casa já está bem escura e ele acreditava que todos estavam dormindo, então chegava em casa com alguns volumes nos quais trazia em cima de suas costas e levavam para o sótão. Essa é a parte interessante. Eu passei a minha infância, até a adolescência, logo antes de completar 18 anos e morar com os meus tios, acreditando que meu pai fosse um psicopata. Você pode se perguntar: como é que uma criança pode ter essas coisas na cabeça, achando que o próprio Criador é algo tão horrível? Bem, desde criança, sempre tive acesso à internet e gostava muito de assistir e ler conteúdo sobre assassinos em série. Aquilo me fascinava e deixava-me excitado para alguém tão jovem. De acordo com alguns perfis, o meu pai se enquadrava em alguns. Estes: um sujeito com indícios de problemas mentais graves, sofreu abusos dos próprios pais, o cheiro de podridão que vinha do sótão, e isso sempre foi ignorado por minha mãe. E além do mais, escondendo o rosto com aquilo e levando quase todas as semanas coisas para o sótão as quais deixavam um odor terrível em nossa casa. Outros fatos merecem mais atenção sobre o meu papai, estes que eram bem exóticos. Eu imagino que qualquer outra criança ficaria com medo se estivessem na minha pele naquela época, por exemplo. O meu pai costumava colocar uma máscara de palhaço todas as noites nas quais aparecia com aquelas coisas dentro de casa. É isso que fechava a minha ideia de que ele era um assassino em série, criando um personagem ou usando aquela face assustadora para não ser identificado. Algumas vezes, o meu pai, quando queria agredir a minha mãe, usava aquela máscara, deixando a minha progenitora ainda mais à beira da loucura. Citando mais uma vez, ele nunca me agrediu, nunca me tocou e nem fez nada comigo. Contudo, olhava para mim. Em seus olhos, talvez sentindo o mesmo que eu sentia. Um vazio. O velho sempre notou que eu não tinha medo, apenas aceitava a situação na qual estava vivendo. Isso foi o que passei quando morava em minha velha casa. Estou quase terminando a faculdade de Educação Física, e os meus tios falaram-me que o meu pai morreu de causas desconhecidas. Acho que faz mais ou menos 2 anos que a mamãe faleceu. Com a morte do meu velho, eu fiquei um pouco triste, em razão de que, apesar de tudo, o meu pai nunca foi agressivo comigo, além de maltratar a minha mãe como se ela fosse uma mulher qualquer. O mistério estava em minha cabeça. O que o meu pai guardava todo esse tempo no sótão? Lembro que alguns conhecidos e até os meus amigos de infância desapareceram quando ainda morava com os meus pais. Não pretendia falar sobre esse detalhe peculiar, no entanto, faz parte da minha história. Nessa época, eu pedi para ficar no porão, já que não dava para escutar minha mãe chorando, e nem o meu pai fazendo barulhos estranhos no sótão todas as semanas. Sei que você está querendo saber sobre os desaparecimentos, não é mesmo? Bom, primeira pessoa que lembro foi o meu melhor amigo. Este tinha um comportamento estranho, um pouco afeminado. Meu pai não aprovava nossa amizade achando que eu iria virar uma garotinha, em poucos dias ele sumiu.
A minha professora também desapareceu, esta que pegava no meu pé por conta de meio ponto e reprovando-me em algumas matérias. A vizinha, barulhenta, a senhora Yasmin costumava escutar a televisão alta e não me deixava dormir. Isso também foi o motivo para desaparecer? A última pessoa, se eu não estiver enganado, que desapareceu foi a ex-namorada do meu pai. Esta que traiu ele, e sempre quando o velho estava agredindo a minha mãe, tratava ela como se fosse a sua velha namorada, chamando a minha progenitora pelo nome da sua ex. Quando perguntava o que o meu pai achava dos desaparecimentos misteriosos, ele sorria e constantemente dizia que eram coisas bobas, que ninguém iria sentir falta deles. Eu apenas concordava, com um sorriso no rosto e olhando para o meu velho pai, com a mesma aparência abatida, olhando para mim. Como eu disse, faz pouco tempo que o meu pai havia morrido, e todo esse tempo eu nunca entrei no sótão para saber o que ele fazia lá. Cheguei até a minha velha casa e fui em direção ao sótão, o qual estava trancado. Peguei as chaves e entrei. Deparei com um lugar bizarro. Estava cheio de corpos de animais, cachorros, veados e até filhotes de vacas. Eu reconheci todos os esqueletos. Tinha um velho computador daqueles antigos no local. Achava que o cheiro de podridão seriam de corpos de vítimas do meu possível pai serial killer, mas não. O computador não tinha segredo para abrir. Encontrei vários arquivos os quais envolviam necrofilia e zoofilia. O meu pai gravava vídeos nos quais compartilhavam na internet, violando aqueles corpos que levava para o sótão. Esse era o segredo do velhote. É um pouco frustrante. Eu acharia que conseguiria me identificar com meu pai de alguma forma. Porém, aquela figura cheia de mistérios não passava de um tarado com gostos bizarros. Não pretendia ficar na minha casa por muito tempo quando cheguei aqui. A minha intenção era matar a curiosidade e a nostalgia do lugar, apesar da minha infância perturbadora. Decidi voltar onde dormia, no porão. Bateu uma melancolia forte quando cheguei lá. A minha cama estava no mesmo local. O travesseiro e o urso de pelúcia, o guarda-roupa e as revistas de mulheres nuas, entre outras coisas de um adolescente com minha idade na época. Quando pisei no chão, senti aquela terra fofa e observei em cada lugar no qual eu enterrei as pessoas que matei. O meu melhor amigo, no canto à direita. A minha professora, próxima da minha cama. Minha vizinha, a garotinha da casa um pouco mais distante, enterrada embaixo do tapete, o qual eu fazia os deveres da escola. Eu dormia todos os dias olhando para aquelas covas rasas, sentindo-me especial e poderoso. Pensando melhor, acho que ficarei em minha velha casa. E também, acredito que vários outros corpos deixaram o meu quarto mais aconchegante como já foi em minha infância. Papai sempre começa a rezar quando está irritado. Está na hora de dormir, pois já faz muito tempo que eu não apareço. E você disse que se recebesse a atenção dele, iria cochilar mais cedo. A voz ficou acolhedora, tentando falar com Arthur enquanto ele brincava com o urso de pelúcia em suas mãos. O objeto caindo aos pedaços, apenas restos de panos e um botão de camisa substituindo a órbita ocular esquerda. Todavia, aquela figura infantil causava o conforto e o sentimento especial por ter sido presenteado pelo seu pai. Sabe, eu não consigo, principalmente quando a mamãe fica gritando o dia todo. Eu já havia me acostumado com os barulhos da mulher estranha do outro lado da parede, mas, no outro mês, fiquei sabendo que ela é a minha verdadeira mãe e que é uma pessoa muito especial. Isso lembrou as poucas vezes que o papai deixou a televisão aqui, e eu vi alguém falando sobre pessoas especiais. Conseguiu ouvir uma respiração impaciente, que foi logo se acalmando novamente, e aparecia, nos olhos de Arthur, a mesma coisa que o seu pai fazia quando ficava irritado com alguma coisa. Acho que nós já falamos sobre a sua mãe e sua situação atual. Por que ele nunca tirou você de dentro desse quarto, não recorda? Além da televisão, o sol e as pessoas livres e alegres. A luz é a única coisa que você enxerga. É tudo aquilo que as lâmpadas iluminam. O seu pai não é uma boa pessoa, e sua mãe não quer ficar e nunca desejou, desde criança, permanecer trancafiada e vítima de abusos em seu quarto. Está na hora de dormir. Sei que gosta muito quando ele aparece, não apenas para lhe dar comida e desaparecer, mas ficar contigo.
Mesmo muito irritado, você fica contente quando ele começa a rezar, certo? Arthur começou a abraçar o urso de pelúcia e as suas pernas estavam doendo, pois as cordas não foram tiradas delas. Não sei não. Ele parece triste. Nas outras vezes que chegava aqui e durava mais tempo chorando na cadeira e pedindo desculpas, era apenas de angústia. Agora é infelicidade, com rancor. Não entendo por que ele fica com raiva quando eu o chamo de pai. Mais de uma vez, já falou que eu era o seu filho. Foi um erro a mamãe e tudo que fez nos últimos anos. Fico triste quando ele está com cheiro forte e falando de forma estranha, sempre repetindo as mesmas declarações quando fica cambaleando e se senta na cadeira e diz: "Eu irei pagar no abismo por tudo que fiz." Eu gosto do papai. Só fico tristonho quando ele se aborrece na ocasião em que eu o chamo de papai. Nós temos os mesmos cabelos vermelhos. O garoto ficou pensativo, olhando para a parede limpa e lembrando-se de coisas do passado. Tudo aquilo que se resume à sua vida, preso em um local com 4 paredes e uma porta. Arthur fez amizade de forma rápida com um homem que apareceu no seu quarto. Este não era como as pessoas na televisão, muito menos como seu pai ou a sua mãe, a linda e bela mulher presa em correntes e que se comporta de maneiras esquisitas para sua própria realidade. O homem sempre tentou ser legal com o garoto. Disse que veio depois de anos de sofrimento e que o papai precisava padecer, em vida, antes de ir para o inferno, segundo suas próprias palavras, pelo crime asqueroso que fez, contrariando os versos que gosta de ler em certas noites sobre ser uma boa pessoa e se tornando um monstro. Eu estou ficando com sono. Você promete que vai fazer o papai ficar mais tempo aqui comigo, rezando e cuidando de mim, enquanto eu durmo? Fico triste quando ele queima o seu corpo com água quente, machuca os seus olhos com coisas estranhas e continua falando aquelas coisas, torturando você. No entanto, pelo menos papai vai ficar aqui cuidando de mim enquanto eu estou repousando. O garoto começou a deitar a cabeça em uma almofada velha. O colchão estava tão duro que o seu corpo atrofiado conseguia encontrar conforto depois de anos deitado no mesmo lugar. E o homem diferente ficou feliz, muito empolgado quando ele chegou no local. Bastou apenas o garoto dormir para os tremores começarem. Todos os móveis do local estavam caindo, e as luzes explodindo uma atrás da outra. A cama ficou se movimentando como se fosse um cavalo galopando. Os gritos desafiadores do homem, o estranho que agora estava presente, começaram a se espalhar por toda a residência, cada vez mais altos e distantes. Então, nessas circunstâncias, ele apareceu. As hesitações, tão covardes quanto aquilo que segurava nas mãos, a sua longa roupa preta e os seus cabelos brancos se resumiam na experiência de desonra. Os seus olhos, observando o corpo do garoto dormindo, representavam a perversidade do que fez com a outra criança, que agora é uma mulher e gerou fruto de atos doentios contra quem nunca quis ter desejos carnais, ainda mais com problemas cognitivos. Eu vim aqui para tirar você desse lugar e deixar a criança em paz, sua criatura maléfica. Irei lutar pelo nome de Deus, para que você nos deixe livres do seu tormento maligno. O homem apontou sua arma de prata, escolheu cada versículo de escritas rabiscadas, tentou segurar aquele líquido inflamável para o corpo do homem, que olhava com seus deboches desafiadores e cortando uma gargalhada na sua boca. Olá, Padre Gibson. Quando você tenta falar sobre criaturas malignas, parece uma piada para o monstro que você é de verdade, se escondendo atrás de batinas. O que vai dizer? Que eu sou contra Deus, um pecador, uma coisa asquerosa para as pregações do Salvador? Veja você mesmo e diga-me, como vai conseguir me arrebatar se o Senhor é tão repugnante quanto a minha figura é para tudo que é divino? O homem levantou, tirando o conforto do corpo do garoto, que está dormindo, e jogando o urso de pelúcia. E no mesmo momento, o seu corpo, se contorcendo, quebrando todos os ossos e gargalhando ao pronunciar blasfêmias. O Espírito de Deus flutuava sobre as águas e soprou sobre a cabeça dos homens: seja Michael meu guia e sob meu servo, na luz e pela luz. As mãos trêmulas do padre tentavam abrir o potinho com água benta, e a cruz cada vez ficava mais pesada nos seus membros. O medo estava dançando em seu rosto, em cada movimento dos músculos faciais. Nessa ocasião,
Ele clamou todo o ódio para o demônio. Mas a sensação era a mesma. Sabia todo o julgamento e o que ele iria passar, como se todo o fogo e eternidade do pecado humano estivesse lhe aguardando no segundo passo que desce. Na Terra, é apenas o começo que você vai encontrar após a morte. É melhor se esforçar, bem mais do que isso, se possuir fé. Pelo menos uma vez na vida, sem ser esse político imundo que apenas tenta enganar os outros. O seu pecado está atrás das paredes desse lugar, e o fruto dele permanece inocentemente, dormindo aqui. Entre nós dois, eu sou mais digno de vencer essa batalha. Então, se esforce o máximo que puder, porque o que vai acontecer lá embaixo será tão impiedoso, mas exatamente o que você merece, Padre Gibson. Seja o verbo meu alento, e comentarei a estes espíritos do ar a barrar as forças somente com a vontade do meu coração e os pensamentos de minha mente. Portanto, te conjuro, criatura do ar, pelo pentagramaton e em nome do tetragramaton, nos quais está a vontade firme e a fé reta. Amém. Ele continuava rezando e rasgando a Bíblia em cada palavra, e as suas mãos pulavam para a segunda página. Deboche em todo momento. Gibson, é tudo isso que você faz? Apenas fala, profere e expressa. Você precisa acreditar. Sacrilégio se espalhando por uma eternidade em um lugar, tão apodrecidas quanto o tempo. A criança está tão feliz por conta do período que o seu pai está presente no buraco em que adormece, apenas ouvindo os seus julgamentos, mesmo que esteja irritado, mas, pelo menos, está rezando. A sua mãe batendo a cabeça na parede em todo momento e gritando, berrando e rugindo sem parar.